Vamos falar do esquema do Bolsonaro na Itaipu? Pois bem, a mídia brasileira não fala e a gente não sabe por quê, mas praticamente não sai na mídia e se sai sem destaque nenhum o escândalo que aconteceu envolvendo o governo brasileiro e o governo paraguaio em Itaipu. Gente, é um escândalo bem complicado, envolve 200 milhões de dólares e eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, porque escândalos de corrupção geralmente são complicados. Para a pessoa roubar dinheiro público, não é uma coisa fácil, vai lá e pega. Então, explicando bem calmamente como é que foi o escândalo em Itaipu. Em maio, iam assinar um acordo, o Brasil e o Paraguai. Os dois são donos de Itaipu. O Brasil é dono da maior parte e o Paraguai de uma parte menor, porque o Brasil é muito maior e o Paraguai é menor. Pois bem, o Paraguai, nesse acordo, seria péssimo para o país, ia fazer o quê? Ia começar a comprar mais energia de Itaipu, sem precisar dessa energia. O Paraguai, toda a energia elétrica do Paraguai vem de Itaipu. E o Paraguai ia começar a comprar energia extra. Ia gastar em 2 anos 200 milhões de dólares a mais do que deveria gastar. E Itaipu é muito importante para a economia paraguaia. Muito de dinheiro que entra para o governo paraguaio, entra no Paraguai, vem do Paraguai vendendo energia de Itaipu. Pois bem, o Paraguai ia começar a comprar energia que não precisa. E ia tirar do acordo entre Brasil e Paraguai pelo Itaipu, o Paraguai ia tirar uma cláusula que estabelece como o Paraguai tem que vender essa energia extra. Por quê? Um representante de uma empresa brasileira, Alexandre Giordano, lembre-se bem desse nome, ele é suplente do Major Olímpio. Major Olímpio, que é o líder do PSL, partido do Bolsonaro, no Senado. Então, o suplente do Major Olímpio, o senhor Giordano, ele começou a pressionar autoridades paraguaias, inclusive o presidente, dizendo que estava agindo em nome da família Bolsonaro para que eles aceitassem esse acordo péssimo para o Paraguai. E ele agia em nome de uma empresa brasileira chamada Leros. Pois bem, o acordo foi assinado, péssimo para o Paraguai. O Paraguai, ia gastar 200 milhões de dólares a mais comprando energia que não precisa e ia revender essa energia para a empresa brasileira Leros, que é a empresa do suplente do Major Olímpio, que disse que agiu em conluio com a família Bolsonaro. Então, isso tudo vazou em mensagens de WhatsApp e tá um baita escândalo no Paraguai. Só que o presidente do Paraguai, ele tem uma maioria bem maior até do que o Bolsonaro tem no Brasil. Ele tem mais de 50% dos deputados são do partido do presidente. Então ele conseguiu barrar o pedido de impeachment. Mas está um escândalo gigantesco. Foram mensagens vazadas do presidente, vice-presidente, de todo mundo, fazendo o esquema. O esquema, então, era assim. O Paraguai pagava 200 milhões de dólares a mais por uma empresa brasileira, representada pelo suplente do Major Olímpio, que usou o nome do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro, e que todo mundo sabia disso, e pressionando o Paraguai a aceitar esse péssimo acordo do Paraguai. Para quê? Para eles comprarem energia com dinheiro público e revender essa energia para a empresa brasileira, a preço de banana. A empresa brasileira revende essa energia ao consumidor brasileiro, ou a quem quer que seja, e ganha um lucro exorbitante disso. Eles estão roubando dinheiro público do Paraguai. Mas tem ramificações nesse escândalo que envolve também prejuízos também milionários ao Brasil. Só que a imprensa brasileira não investiga. Apenas a imprensa paraguaia está investigando. E, obviamente, eles só investigam a parte que lesa ao Paraguai. E 200 milhões de dólares para um país pobre e pequeno igual o Paraguai é muita coisa. Agora imagina quanto é que eles não estão lesando o Brasil. Isso é apenas um acordo de Itaipu. E os outros acordos todos. Também veio a notícia de que o embaixador do Paraguai se reuniu com o Eduardo Bolsonaro, aquele que quer ser embaixador nos Estados Unidos, para tratar desse acordo em março. O acordo foi assinado em maio. O Eduardo Bolsonaro negou. Mas como ninguém o segue, ninguém sabe, a gente não sabe se é verdade ou não, até porque o Eduardo Bolsonaro é um mentiroso compulsivo. É só ver que todo dia ele publica uma ou duas fake news no Twitter dele. Então, um mentiroso compulsivo desse, é muito difícil a gente acreditar que ele não se reuniu com o embaixador do Paraguai. Até porque essa é a parte que é boom. O presidente do Paraguai admitiu o acordo. Ele admitiu o acordo, ele demitiu várias pessoas do partido dele
ele está tentando apenas salvar a própria cabeça. Para salvar a própria cabeça, ele admitiu o esquema de corrupção, ele admitiu que foi pressionado pelo governo brasileiro, ele admitiu que o suplente do Major Olímpio, o senhor Alexandre Giordano, falou com representantes da estatal paraguaia, então ele admitiu tudo. Então você tem já o presidente do Paraguai dizendo que existiu sim um esquema de corrupção, e eles anularam o contrato. Isso é. O Paraguai pegou esse contrato e anulou. E o governo Bolsonaro, em menos de 24 horas, veja bem, acordos que demoram meses para serem feitos, em menos de 24 horas o governo Bolsonaro aceitou a quebra do contrato e disse, não, sem problema, vamos continuar como era antes. Não é estranho? Se o contrato era bom para o Brasil, por que o governo Bolsonaro aceitou que o Paraguai quebrasse o contrato em menos de 24 horas, disse, sem problemas, a gente não vai cobrar nada a mais do Paraguai? Não é estranho? Não, não é estranho, porque o governo brasileiro, o Jair Bolsonaro, ele quer abafar o caso, ele quer que ninguém fale sobre o caso. Estou eu aqui falando e eu estou esperando os deputados e os senadores de esquerda começarem a pressionar quanto a isso. A gente aqui na esquerda tem que pressionar em duas frentes. Lula livre, porque o julgamento do Lula é na quarta-feira que vem. Isso tem que ser pressionado agora. E 2, mostrar a corrupção do governo Bolsonaro. O Bolsonaro chamou o Ustra de herói nacional. Dane-se. Os fascistas que gostam do Bolsonaro, eles se orgulham disso. Eles saem com camisa do Ustra. Então não adianta ficar reclamando que o Bolsonaro chamou um torturador de herói nacional. O Bolsonaro não perde nada com isso. Quem gosta do Bolsonaro não vai deixar de gostar dele por causa disso. A gente tem que mostrar, o cara é bandido. O cara estava com um esquema milionário, 200 milhões de dólares é o mínimo desse esquema, é o que já tem comprovado, com o governo paraguaio, para roubar dinheiro. Isso é só o que eles estavam roubando do Paraguai, a gente não sabe quanto eles estavam roubando do Brasil, porque ninguém investigou aqui. O Ministério Público do Paraguai começou a investigar. A gente não sabe se vai ser uma investigação idônea ou não, porque o Paraguai é um país corrupto como o Brasil, a gente imagina que o Ministério Público, assim como no Brasil é a Raquel Dodge, deve estar alisando o presidente, assim como a Raquel Dodge não faz nada que o Bolsonaro não queira. E hoje o Flávio Bolsonaro falou que o próximo Procurador-Geral da República, seja a Raquel Dodge ou seja qualquer um, vai ser completamente alinhado ao governo. Então ele escancara que eles estão aparelhando o governo mesmo. No Paraguai a gente não sabe se é aparelhado ou não, mas está tendo investigação. E no Brasil, nenhuma investigação, não se fala nisso, ocupa apenas o rodapé de alguns portais grandes como o UOL, a BBC Brasil, o País, mas não se fala disso, não há destaque nenhum sobre um esquema envolvendo 2 governos de 2 países que o presidente do Paraguai já admitiu, ele admitiu o esquema, várias pessoas já foram demitidas no Paraguai, ele só não sofreu impeachment porque ele tem maioria absoluta, maioria ampla no Congresso do Paraguai, são 80 deputados e o partido do presidente tem 45, então, não tem como um impeachment contra ele. Imagina se o Bolsonaro tivesse 400 deputados, 350 deputados do PSL. Nunca haveria um impeachment do Bolsonaro, certo? Então, imagina que no Paraguai a mesma coisa acontece, então por isso não vai ter impeachment, mas ele admitiu o esquema e demitiu várias pessoas e está tentando falar, o esquema aconteceu, mas eu fui pressionado, não foi culpa minha, já cancelei tudo, porque ele cancelou o contrato com o Brasil. É isso, gente. Esse é o esquema do Bolsonaro em Itaipu, envolvendo Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e envolvendo diretamente o suplente do líder do PSL no Senado, do Major Olímpio, que é o senhor Alexandre Giordano. Um esquema que, no mínimo, ia roubar 200 milhões de dólares. No mínimo. Envolvendo um prejuízo de 200 milhões de dólares para uma economia pequenininha de um país pequeno e pobre que é o Paraguai. Agora, quanto que eles não iam roubar do Brasil? Quanto que eles não estão roubando do Brasil em outros esquemas? Alguém tem que investigar. Alguém tem que investigar isso, porque é muito, muito grave. E isso é o tipo de coisa que derruba um presidente. Porque se isso se torna importante... Lembram quando por causa de 50 milhões, dinheiro que nem era público, ficaram anos e anos e anos falando do mensalão? Lembram disso? Mensalão, mensalão, mensalão. Era 20 minutos de Jornal Nacional, todos os dias. Você acordava, 7 da manhã ligava a Jovem Pan, mensalão. Meia-noite, você ligava a Jovem Pan, mensalão. Era 24 horas por dia, mensalão. Na Globo, mensalão, mensalão. De um escândalo que era 50 milhões de reais. Não era nem dinheiro público, era dinheiro da VisaNet. Não tinha compra de votos, mas falaram que tinham. Embaralharam tudo. Até hoje ninguém sabe explicar o que é mensalão.
Eu sei porque eu tive que ler muito, eu li muito, muito, muito. Eu tive que ler a AP 470, que é o processo boa parte. Não dava para ler tudo, são milhares de páginas. Mas eu tive que ler, para entender o que era o mensalão. E era capa de tudo. Esse esquema do Bolsonaro é no mínimo 8 vezes maior. São 200 milhões, não são 50. E o dólar está a R$4, então são 800 milhões de reais no mínimo. Só de dinheiro que eles estão pegando do Paraguai, fora que eles vão pegar, devem ter tentado pegar, ou estão pegando do governo brasileiro, do nosso dinheiro, e não há destaque algum. Se isso virar destaque, o Bolsonaro cai. E para isso virar destaque, falta o quê? A gente pressionar. Porque se a gente pressiona, vira sim destaque. A gente consegue pautar a mídia, mas a gente só pauta a mídia se a gente tiver força suficiente e pessoas suficientes compartilhando e mostrando, hey, vamos falar disso, mídia. Vai no Twitter, pega o @ dos jornalistas da Globo, da Folha e todo mundo, fala, por que isso não é capa? Por que isso não está na capa? Por que não se investiga isso? A gente quer ver a investigação, a gente quer ver o pessoal punido, eles estão roubando dinheiro nosso. Então, vamos lá, galera. Curte, compartilha, comenta o vídeo, se inscreve no canal e chama um amigo para se inscrever no canal. É muito importante a gente crescer, porque hoje nós somos 28 mil e poucas pessoas inscritas nesse canal. Se a gente fosse 200, 300 mil, imagina quantas pessoas não iam ficar sabendo disso, quantas pessoas não iam compartilhar isso, não iam marcar jornalistas para que investiguem de fato esse esquema, não iam marcar pessoas mais importantes, como deputados e senadores, que têm poder de criar manifestações, para que todo mundo saiba. Então é muito importante crescer, muito, muito importante crescer, porque a gente tem esse alcance, a gente consegue mobilizar. O que a gente quer fazer aqui, o que eu quero fazer nesse canal é a gente mobilizar o povo para mudar o país. Não adianta vir aqui, falar o que aconteceu, falar, eu sou contra. E daí? Não muda nada ser contra. Vamos mobilizar, vamos espalhar isso para todo mundo, porque é assim que a gente muda é assim que a gente muda o Brasil, é assim que a gente muda o país. Olha o Bolsonaro, qualquer coisa que acontece, ele pega a narrativa dele e ele joga. Não importa o que seja, ele sempre tem uma narrativa, ele usa os robôs dele, ele usa os bolsominions e eles tentam convencer o povo. Eles conseguiram convencer 50% dos brasileiros de que a reforma da Previdência, que é péssima, era boa. Então a gente consegue convencer 90% dos brasileiros de que a verdade é verdade, porque a gente tem a verdade do nosso lado. Eles não têm. E mesmo assim, eles conseguem ganhar na narrativa de muita coisa. Então, vamos crescer, vamos nos unir e vamos ganhar deles. Falou, galera.